Agora chegamos no nosso momento de entrevista, com um especialista. Hoje vamos falar de saúde. A dor na coluna, antes associada principalmente à população mais velha, tem se tornado cada vez mais comum entre jovens. Especialistas têm alertado que essa mudança de perfil está ligada ao estilo de vida mais sedentário das pessoas. Também pela má postura e o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Hoje nós vamos falar então sobre esse assunto com o neurocirurgião Túlio Rocha, que vai aparecer agora na tela para conversar com a gente de forma remota. Muito obrigada, doutor Túlio, pelo seu tempo. Antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria que o senhor se descrevesse, pensa do nosso público cego, de baixa visão, para que eles possam te imaginar enquanto a gente dá todos esses alertas. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Túlio Rocha, eu sou uma pessoa branca de pele clara, tenho cabelos curtos, castanhos, assim como a cor dos meus olhos. Eu não uso bigode nem barba. Doutor, eu acredito que chama muita atenção essa questão dos celulares, da má postura ao estar diante de um computador. Como tem sido no consultório, casos que o senhor tem atendido ou que o senhor sabe relacionados a dispositivos eletrônicos? Existe aí um uso generalizado de forma que atrapalha a saúde da coluna? É claro que hoje nós temos usado cada vez mais dispositivos eletrônicos que favorecem o nosso dia a dia, e é inegável que os smartphones, os tablets e os computadores portáteis, eles têm deixado a nossa vida mais fácil. Agora, em contrapartida, nós observamos cada vez mais o uso dessas tecnologias provocando um baixo rendimento no que se refere à saúde, principalmente à saúde da coluna. As pessoas, elas têm normalmente uma má postura quando se usa celular ou smartphone para estar ali observando questões do trabalho ou mesmo nas redes sociais, nos momentos de descanso, e isso acaba interferindo na sua saúde da coluna, porque quando a gente pensa em dano à coluna, a gente sempre está pensando em carga, em peso. Mas os estudos têm mostrado que a posição inadequada, ou uma má posição, ela pode ser tão danosa quanto a carga em excesso. Inclusive, já existe hoje catalogado uma doença que se chama neck test. O neck test é uma doença que fala a respeito das alterações da coluna cervical, ou seja, ali do nosso pescoço, em relação ao uso de tablets e smartphones, que eles estão prejudicando a coluna pela má postura. E são reversíveis essas consequências ou, dependendo do caso, o tratamento é mais complicado? O tratamento, ele sempre depende de caso a caso, mas o que a gente tem observado é que as pessoas estão mais nos aparelhos eletrônicos e menos relacionados à atividade física. Nós estamos vivendo aí uma epidemia de sedentarismo e obesidade, ou seja, as pessoas não estão dando mais atenção à atividade física, e com isso o prejuízo no nosso corpo, ele é gritante, principalmente na coluna, que tem uma extensão muito grande no nosso corpo. E aí, quando você observa pacientes sedentários, pacientes obesos, que têm uma má postura diante desses aparelhos eletrônicos, você também vai observar casos mais danosos em relação à coluna. Quanto mais o tempo passa em relação ao uso de eletrônicos com má postura, pior é a situação da coluna. Então, o tratamento hoje que a gente preconiza é um tratamento de profilaxia, ou seja, um tratamento que desperte nas pessoas a necessidade de se ter uma coluna ajustada, posição adequada, atividade física regular, para que ele mantenha não só a saúde da coluna, como a saúde do corpo, e também, naqueles casos que são mais avançados, os tratamentos de reabilitação para que se evitem os procedimentos cirúrgicos. Mas a gente tem observado que quanto mais o tempo passa, mais procedimentos cirúrgicos nós temos visto em relação a essa uso de eletrônicos sem a observação de postura, principalmente. E o sedentarismo ele está intimamente ligado a esse fato. Nós sabemos que o melhor caminho é o acompanhamento médico, mas poderíamos, de forma mais geral, dizer que alongamentos podem ajudar nessa expectativa de prevenção? De que forma
prática nós podemos aplicar no dia a dia para tentar prevenir um pouco esses impactos? Você tem toda razão. A gente sempre observa a medicina como uma medicina tratativa, uma medicina curativa, ao passo que a gente deveria olhar a medicina como preventiva. E a gente, na verdade, não precisa de grandes detalhamentos, acompanhamento médico especializado, porque pequenas coisas que a gente insere na nossa rotina, elas podem nos dar essa visão clara de saúde com proteção relativa à coluna, que é um dos elementos que mais sofre com má postura, sedentarismo e obesidade. Então, se você tiver ali na sua rotina uma atenção relativa à alimentação, uma alimentação adequada, alimentação balanceada, rica em frutas e minerais, bastante água, a gente sabe o quanto a hidratação é importante para o nosso corpo. Se você tiver uma atividade física, uma atividade física de exercício de forma regular, se você estiver observando a sua postura, não só quando você está em momento de descanso, mas principalmente quando você está no ambiente de trabalho. Observar se o seu ambiente de trabalho tem o que a gente chama de ergonomia, que são todos os aspectos que favorecem a nossa saúde, não só da coluna, mas do ombro, cotovelo, quadril. Então, se você trabalha com atividade administrativa, observar se o computador está na altura dos olhos, se você tem descanso para os braços, se você está bem sentado na sua cadeira, ela proporciona um bom posicionamento para a coluna, como é que está a posição em relação aos joelhos, porque tudo isso favorece a sua saúde. E se esses aspectos eles estão bem coerentes, bem relacionados, você vai estar protegendo toda a sua saúde, não só a da coluna. Então, são coisas simples que dá para a gente implementar em qualquer um no dia a dia. Antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse recomendações ou alertas quanto à automedicação nesses momentos de dores. O que a gente pode falar para o nosso público? É verdade. Aqui, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura da automedicação, né? Se a medicação funciona para o vizinho, funciona para um parente próximo, também vai funcionar para a gente, e isso é muito perigoso, porque cada situação exige um tratamento que seja específico. Cada pessoa tem uma necessidade que não é a necessidade daquele que está imediatamente ao seu lado. Então, muito cuidado com relação à medicação, só tomar medicação quando for extremamente necessária e quando for diretamente prescrita por um médico, porque antes de se tomar medicação, a gente pode implementar na nossa rotina do dia a dia aquelas orientações que eu falei agora há pouco. Alimentação adequada, rotina de atividade física, ser disciplinado para esse fato, uma boa noite de sono e diminuir a presença nas telas, principalmente nos nossos momentos de descanso. A gente pode fazer muita coisa para evitar o uso de medicação. E, se for necessária a medicação, só mediante a prescrição médica. É isso, muito obrigada pela sua participação. Acho que essa conversa pode ter ajudado muita gente. Dr. Túlio Rocha, neurocirurgião, falando sobre saúde da coluna. Até a próxima. Eu agradeço a participação, acho que é bacana o canal ter esse tempo para se orientar os telespectadores com relação à saúde, não só da coluna, mas à saúde de modo geral. Então, até a próxima, doutor. Até mais.